Começando mais um Chosencast, seja muito bem-vindo você à nossa mesa, à nossa casa. Você está em casa aqui agora, a gente está muito feliz em poder receber você em mais um Chosencast, nessa mesa aqui abençoada, que já passaram várias pessoas e cada vez que vai passando o tempo, mais pessoas especiais têm chegado e estado aqui com a gente. Gente, é muita história legal, é muita história bacana. Hoje, mais uma história, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, a gente vai falar um pouquinho à frente, né? Me conhece desde quando também eu era bem pequeno, mas eu quero dar as boas-vindas hoje aqui, com muita alegria. Posso chamar de Tianice aqui? Pode. Eu não consigo chamar a senhora de outra coisa, né? Não. Então, Tianice. Boa noite, Tianice. Boa Tudo bem? Boa noite, a paz. Tudo bem, quero já ser grata pelo convite especial que me fora feito, né? Então, um convite especial e estou aqui, né, para poder ser canal de bênção, né, nesse momento. Tá nervosa, Tianice? Quem não fica nervosa sentada aqui? Tranquilo. Assim, vamos fingir que a gente tá tomando um café, né, como a gente toma aí, e o papo vai rolar. Vambora. Tá bom? Deus está no controle. Deus está no controle. Por isso que é bom, gente, viu? Por isso que é bom estar bem acompanhado. Vamos lá. Para quem não sabe, talvez muitos não vão saber, tá? Mas Leonice, ó, grava aí. Leonice Pereira Vaz Lima. Agora tem um Lima aí, né? Casada com Ronaldo Souza Lima, mãe da Merilane Vaz. Merilane Vaz. Merilane, né, Vaz. Giverson Vaz. Assim, deixa eu falar rapidinho sobre isso aqui, por quê? Tianice é quase minha mãe, segunda mãe. Porque o Giverson é praticamente, né, Tianice? Meu irmão, assim, né? Eu chamo ele de irmão mesmo. Gigi é... Samuel. Tudo junto, Dioguinho, a galera que vão estar aqui, inclusive. Mas Tianice é quase minha mãe, né? E Michele, mãe do coração da Michele também, não pode esquecer, né? Legal. Aí, a avó da Isabela, da Mariana e da Cecília, agora tem a Cecília, né? Tá vindo, né? Tá vindo a Cecília. Como é que tá esse coração aí, Tianice? Acelerado, né? Vó de novo, é bênção, né? Muito que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Criança a família crescendo, nossas gerações, né, sendo passada. E graças a Deus, Cecília está a caminho. Sim. Vai ser bênção nas nossas vidas, na igreja, né? Na família. Em nome de Jesus. Assim, né? Como a Nora e o filho, a Nora né? e o filho. Já são bênção aqui. E também mãe, avó do coração, né? Do Pedro e do Anderson. Também são bênçãos. Já estão grandes, Tianice? São adultos já. Já são adultos. Ah, que legal. Tianice, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de vida da senhora, mas a senhora já está aqui na igreja há cerca de 20 anos, 20 anos. Na Igreja Batista já quase 20 anos. Nessa igreja aqui. E assim, eu lembro muito assim de vocês, assim, eu lembro mais do Gigi, que a gente jogava muita bola muita junto. Bola, embaixada, né? Embaixadores e assim, eu lembro sempre que a senhora esteve perto da gente. A senhora sempre foi uma mãe perto. Graças a né? Deus. Pro Giverson e, consequentemente, pra gente. Mas, voltando lá atrás um pouquinho, como é que foi a criança... A Nicinha, a Nice pequenininha. A Nice pequenininha? Como é que foi a Nice pequenininha? Então, eu, graças a Deus, fui criado num lar cristão. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já eram cristãos, né? Sim. Então, quer dizer, nós fomos criados num lar cristão. Sim. Então, a Nicinha foi criada aqui na Vila Margarida, nasci aqui na Vila Margarida. Sou itaguaiense, Vila Margarida. Caraca. E estudei no Ney Cidade, que era o colégio, né, de referência da cidade. Ney Cidade. E a minha infância foi boa, graças a Deus foi boa. A senhora tem quantos irmãos? Nós éramos em 6, né? 6 irmãos. Éramos em 6, né? O senhor levou 2, então estamos em 4. E foi aquela infância assim, de brincar de casinha, de boneca. A gente não tinha o celular na época e nem muita televisão. Então, cuidava das obrigações da casa primeiro, estudava, cuidava das obrigações da casa. E à tarde, né? Parte da tarde... Iam brincar de casinha, né? Tinha as meninas da época, né? Que eram minhas primas, a Mazinha, filha do falecido Ciro, né? Tudo então, na rua ali, tudo né, tudo da rua. Tudo na né? rua. No bairro ali. Na época não tinha Hoje. asfalto. Era rua de chão. Quando era sol, era poeira. Quando era chuva, era lama. Mas, graças a Deus. Foi barro, né, Tianice? Barro. Muito barro. Muito barro.
Mas, assim, foi uma infância muito abençoada. Família grande, né? Todas as Sim. famílias, 6 irmãos. Aí, parte dos meus primos, era uma família tinha 7 filhos, outra tinha 6. Então era uma festa. E assim, se eu não me engano, a senhora é a única menina. Não, eu tinha uma irmã, né? Tinha aí uma irmã também. O senhor levou ela com 12 anos. Entendi. Aí eu fiquei sendo só. Né? Quem não sabe, eu sou irmã do Sandro, né? Porque tem gente ainda que não sabe que eu sou irmã do Sandro Vaz, do diácono, né? Sim, Sandrinho. E então, tem o Cristiano e tem o Almir, né? Entendi. Sandrinho é o mais novo? Sandro é o mais novo. Entendi. Cara, que legal, novo. Assim, né? E a mãe da senhora sempre... Dona Norma, né? Dona Normira, Norma. Conhecida mais como Dona Norma no bairro. Isso, sempre direcionou a senhora... Direcionou, né? Ela, meu pai, sempre direcionou no... seguir os passos do Senhor. Tá, a senhora não de infância não era da Igreja Batista? Não fui criada na Igreja Batista. A senhora foi criada na Igreja Assembleia. Na Igreja Assembleia Pentecostal, né? Sim. Do Amor o que Mundial. A senhora traz assim de lição, né? Assim, do que a senhora aprendeu nessa igreja também, igreja irmã nossa, inclusive, bênção também. Bênção. Mas o que a senhora traz, né, para a vida da senhora hoje, lá da Assembleia, lá de quando a senhora era criancinha? Então, é assim, o que eu trago é os princípios bíblicos cristãos. Sim. Né? Porque como eu fui criada no berço evangélico, graças a Deus eu não conheci o mundão. Entendi. Né? Não conheci o mundão, a vida no mundo lá fora. Então, quer dizer, eu era muito presente na igreja desde criança. Nessa fase, eu lembro muito do meu pai. Sim. Né? Que eu era o grude do meu pai. Onde meu pai ia, tinha bicicletinha, eu estava atrás. Tava junto. Sol e chuva lá no bairro do Engenho, na Rua 18. Sim. Né? Conhecida como Rua 18. Então, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, meu pai tinha a bicicleta grande dele, eu tinha minha calóizinha lá, caía, que é uma beleza. Mas eu não deixava de participar das programações da igreja. Que benção. Aí depois veio essa foi a fase criança, né? Sim. Aí depois veio a fase jovem, né? Que a gente já começou a se caminhar sozinho. Aí tinha as responsabilidades com os cultos jovens da igreja. Então, eu tenho muitas lembranças boas dessa época, desse tempo, né? A senhora ficou até na Assembleia até quantos anos, mais ou menos? Então, aí depois eu me casei, né? Aí fui morar um pouquinho distante, mas eu continuei participando da igreja. Sim. Ali no bairro do Engenho. Aí, com o passar do tempo, veio os filhos, né? E ficou... Aí, nessa época, eu fiquei assim um pouco desigrejada. Entendi. Né? Um pouquinho desigrejada, mas estava sempre presente. Sim. Não era constante, né? Sim, sim. Mas nunca deixei de caminhar. Entendi. A senhora, assim, eu também nasci no lar evangélico, às vezes a gente deixa passar, né, algumas pessoas, na verdade, deixam passar o exato momento em que foram chamados por Cristo ali. Eu lembro exatamente, né? Foi inclusive aqui nesse prédio, né? A gente estava aqui, pastor Maurílio pregando e tudo, já falei isso em outro podcast. Mas a senhora lembra o exato momento em que a senhora, embora tenha nascido no Evangelho, a senhora ali teve um encontro com Cristo na vida da senhora? Teve um momento marcante na vida da senhora que a senhora falou, caramba, tive um encontro, assumi um compromisso com Cristo aqui? Então, e assim, eu tive um período da minha vida, assim, pós-casamento, né? E que... Assim que eu fiquei um pouco distante, né? O pai das crianças não era cristão. Sim. Embora eu nunca tenha me afastado do evangelho, né? Da presença do Senhor. Mas a caminhada tornou-se um pouco dificultosa. Né? Dificultosa, distante. A gente não tinha tanta possibilidade de transporte na época. Era mais ônibus. Sim. Então, tipo assim, eu fiquei uma crente em casa. Né? Ia na igreja aos domingos. Não tinha mais aquele ritmo, dia de semana, escola dominical. Então, fiquei tipo uma crente em casa. E nesse período que eu não aconselho para ninguém, tá, gente? Ficar uma crente em casa, porque a gente acaba, assim, se distanciando. Sim, morre, né? Morre. Então, o importante é estar na comunhão. É presente, assim, dentro da igreja, tá ali participando dos cultos. Porque mesmo a gente não querendo, a gente acaba se esfriando um pouco, né? Aí a gente eu fiquei, não derrama, né, Tinice? A gente não derrama em nada. Não derrama em nada. Aí eu fiquei... um bom tempo assim em casa, indo na igreja só aos domingos, às vezes quando dava, né? Tinha condições de ir, que eu dependia também do pai dos meus filhos, né? De levar, nem sempre ele podia, também estava trabalhando. E assim fui passando alguns 10 anos da minha vida, desse jeito assim, né? Mas sempre ali atenta, nunca se desviei, nunca fui pro mundão, né?
Aí passou-se, nesse período, né, eu visitei onde eu morava, né, comecei a visitar outras igrejas para ver se eu me adaptava, mas aquela coisa de adaptação eu não conseguia, né? Eu tinha amor à minha igreja lá da Rua 18, né, que é uma igreja referencial, então eu não conseguia me adaptar em outra igreja. E com isso o tempo foi passando, né, os filhos foram crescendo. Aí surgiu um momento que o meu irmão, o Sandro, ele já estava aqui na igreja, com 15 anos, e já deu testemunho dele, né? Já estava aqui na Igreja Batista. E nessa época eu não me via crente batista, né? Não me via, né? Vida praticamente toda lá. Na igreja, né? Assembleia Pentecostal, né? Então eu não me via, não sabia nem como era um culto batista, nada a princípio batista eu não tinha, né? Aí o que aconteceu nesse meio tempo? O pai dos meus filhos sempre falava, o dia que eu for cristão eu vou ser batista. Eu, como assim? E ia na igreja comigo, eu vou ser batista. Eu, meu Deus do céu, esse homem falou que vai ser cristão, vai ser batista. Então, vamos lá, né? Aí eu me lembro que eu sempre via os domingos da minha mãe, passar os domingos com a minha mãe. Um desses domingos, ainda era o templo antigo, né? Aqui. A igreja aqui, menor, né? Era a igreja menor, a igreja já estava bem apertadinha nessa. Quando eu cheguei para cá, já eram os 2 cultos, né? Que não cabia mais as pessoas aqui dentro. Eram 2 cultos que o pastor Maurílio já fazia. O que acontece? Meu marido vai e levanta a mão, né? O pai dos meus filhos vai e levanta a mão. Bom, agora ele é batista. Não tem pra onde ir, né? Eu estava assim, meio, né, assim, sem caminho, estava fixo numa igreja, estava visitando. Então, para poder eu apoiar ele, estar do lado dele, que o meu sonho era ver ele no caminho do Senhor. Então, assim, tem hora que a gente tem que abrir mão né, de alguma coisa para poder ver ali a pessoa que a gente tanto quer que esteja ao lado do Senhor junto. Aí foi assim, aí o pai das crianças pegou, o pai dos meus filhos aceitou Jesus aqui, levantou a mão. Ele conseguiu ainda ser discipulado, né, pela Lani e o Betinho na época, a Lani e o Betinho. Eu lembro. Né, e o irmão Elias, marido da irmã Ana, pai da Michele, eu lembro que chegou aí na minha casa, discipulando o pai das crianças. Morava ali perto de onde hoje é o Pátio Mix, né? Ali perto do Pátio Mix. Ali. Você mãe levou. Foi, né? Foi discipulado ali ainda. Mas aí ele não conseguiu a caminhada, assim, né? Não conseguiu continuar a caminhada. Aí, nesse tempo, ele se afastou e eu já estava. Aqui era tudo muito rápido. Aí o pastor Maurílio já logo começou já no discipulado. Então não tinha como eu correr mais, eu era batista. Fechou a porta, né? Fechou, pastor Maurílio. Já começamos no discipulado, eu lembro que era um galpãozinho que tinha aqui, perto da rampa. Eu estava nesse processo da igreja sendo construída do outro lado já. Né? Muita obra, aqueles buracões ali, igual um poço, né? A igreja é segura, gente. Pode ficar sapata, né? Então, nessa época que eu vim para cá, já estava nesse processo da construção do novo templo. Aí eu me lembro que o pastor Maurílio mas a Marlene já logo me encaixou no discipulado. Que legal. Aí já veio logo a membresia e daí diante já me tornei membro da igreja. Mesmo que o pai dos meus filhos não quis mais caminhar, eu continuei. Caramba, a gente vê, né, como são os propósitos de Deus, né, Tia Anice? Né, a senhora não tinha a visão. Assim, a gente dá graças a Deus porque a senhora está aqui, né? Talvez não foi da maneira que a senhora imaginava. Lógico que sim, a senhora imaginava que ele permaneceria. Mas os planos de Deus, assim, a gente sabe que são os melhores, mas a gente não consegue explicar, né? E a senhora veio para cá, foi acolhida. Né? Criou o Giverson aqui, as crianças aqui. E tá aqui até hoje, gente, e graças a Deus, né? Embora fique assim na nossa cabeça, mas por quê? Por quê? Deus está traçando nossa história, né? Na história. Então, nessa pergunta que o pastor fez, assim, do encontro com Deus, eu creio, mesmo sendo criado assim num lar cristão, vivendo os princípios da palavra, né? Então, quando a gente é crente, quando a gente é filho de crente, a gente tem aquela imaginação, crentinho sou, né? Sou filho de crente, então... Perigo, inclusive. Eu sou crente, mas durante esse processo dessa transição, né, de igreja, o tempo que eu vivi, né, um pouquinho afastada, longe da comunhão, aí aqui tive aquele encontro com Deus. Sim, porque em um determinado momento, né, a gente se vê responsável. A gente vê, meus pais sempre falaram comigo, me incentivaram a estar na igreja. Né? Era quase que uma obrigação, não vão. Eu agradeço pelos meus pais hoje, com certeza meus pais têm feito isso comigo, mas tem um determinado momento da nossa vida
que a gente se vê caminhando, entre aspas, com as próprias pernas. As próprias pernas. A gente fala, cara, peraí, agora eu já tenho a consciência. A idade da razão, né? A idade da razão. Eu já tenho a razão. Foi o que aconteceu comigo, assim, agora é eu e Deus. Não tenho mais minha mãe, meu pai para poder ficar ali, não. É eu que tenho que tomar a decisão. É verdade. Né? De ficar firme mesmo na presença do Senhor e que ele venha cumprir o propósito dele, o que ele tem para mim, né? Nessa terra ainda, né? Enquanto eu viver. Já está cumprindo. E assim, a senhora chega aqui na nossa igreja. E a senhora lembra como é que foram as impressões? Aonde a senhora trabalhou? Onde a senhora esteve? O que a senhora foi fazendo nesse período? Quando eu vim para a igreja, então acontecia as festas da variedade, né? Então vamos ter agora no dia 7 de outubro. Isso né? aí. Então a primeira missão que me foi dada foi participar de uma barraca. Olha só. Porque meu irmão já participava da barraca do hambúrguer, né? Aí, ai, que bom, né? Já sou Sandro, útil. Né? O Sandro é hambúrguer desde quando inventaram hambúrguer. É o hambúrguer, quase, né? a barraca do hambúrguer. Foi hambúrguer, cara. Aí o Sandro não perdeu tempo nem nada, não. Meu irmão vai ficar na barraca do hambúrguer. E por aí, graças a Deus, foi. Era uma equipe, né, da barraca. A igreja era bem... As barracas simplesinhas, né? Passamos por muitos tempos de chuvas, de trovoadas ali, mas graças a Deus o primeiro ministério meu aqui na igreja foi trabalhar na barraca da Festa da Variedade. Sim. Assim, é legal a senhora falar sobre isso, porque assim, a gente está recebendo muitas pessoas novas, graças a Deus. Graças né? a gente está Deus. feliz demais. Às vezes eu entro na igreja, a gente não consegue lembrar de todas as pessoas, e assim, eu fico muito feliz por isso, porque a igreja está cumprindo a missão. Mas é legal a gente lembrar e trazer isso de volta, que a igreja ela teve ali o seu momento de construção, e tudo muito humilde. Deus tem prosperado a nossa igreja, humilde, graças né? a Deus. Graças né? a Deus. Mas a gente passou por um período de fé do pastor Maurílio, fé pura, pura. Fé. E eu lembro, era barro, né, no chão, barro, não sei se a senhora lembra. As barraquinhas eram de lona, né? Aquelas de lona. Cobertazinha com lona. Não era... Eu não sei se a senhora lembra das salinhas que tinham na escola bíblica dominical, era telha, assim. Telha, eu lembro que o departamento infantil ficava já bem distante, lá onde o Kids, se eu não me engano, era lá. Era um galpão, um telhadão muito quente, né? E eu lembro que nessa época, minhas crianças eram pequenas, né? Vocês também. As mães tinham que sair daqui do templo e levar os filhos lá. Sim. E as X não podiam deixar passar por lá de cá sozinho, porque estava tudo em obra, hoje, né? Hoje parece ser perto. Mas assim, era longe daqui. Mas era longe, porque era barro, era dar buraco volta. Aberto, vergalhões expostos. Então, assim, foi um momento, né, de mãos à obra mesmo, né? E a senhora vê a igreja hoje dessa forma, assim, graças a Deus. Graças a Deus. O que passa, assim, na mente da senhora? Assim, a gente fica muito feliz, né, Tia Alice? A gente viveu isso aí, a gente olha hoje, né, o templo, né? Sim. As locações, assim, bem organizadas, né? Eu louvo ao Senhor, porque foi fruto de muito trabalho, né? E de perseverança, de confiança do pastor Maurílio, né? Um homem, assim, que não me esforço. Hoje tem o pastor Lucas também, que é uma referência também, a continuação do ministério do pastor Maurílio. E eu vejo a obra avançando, né? Aí essa semana mesmo, eu conversando com a Ana e a Marlúcia, a gente conversa muito, e vendo a obra avançando, né? A obra física, né? Sim. Aí eu fico assim olhando, falei, Senhor, será que ainda vai ser no meu tempo, né? Tudo que vai acontecer, né? Sim, em nome de Jesus. Aí a gente está trabalhando para isso, né? Eu falei assim, mesmo que tudo que está sendo realizado agora não conclua no nosso tempo, mas que nossos netos, nossos filhos vão usufruir disso. Sim, sim. Então, quer dizer, a nossa missão aqui não é só pensar no momento agora. Sim. A gente tem que pensar nos filhos, nos netos que vão usufruir disso tudo aqui. Vamos deixar, né, o caminho já para eles prosseguir. Então, assim, para mim é muito gratificante ver tudo que está acontecendo. Eu imagino, para mim também era. A senhora ainda viu mais que eu, assim. É, muito gratificante. Deve ser algo extraordinário mesmo. A senhora chega aqui na igreja, né, passa por esse processo, se apaixona pela denominação, né, vem de uma denominação aí, assim, diferente. o que, não te interrompendo, não, fica à vontade. Que nesse meio tempo, né, aí teve a minha separação. Eu separei do pai dos meus filhos, né? Aí vim morar aqui na Vila Margarida. A senhora não morava aqui? Não, morava indo lá no Piranema, estado do Piranema. Aí vim morar aqui na Vila Margarida, e nesse meio tempo, né, passei para a Igreja Batista,
o que me incentivou a continuar, a permanecer, foi o meu filho, o Giverson. Olha só. Por quê? Porque eu via ele vindo para a embaixada, todo sábado de manhã, embaixadores do rei, né? Trazia, que ainda era pequenininho, Deus, né? Quando eu não sim. trazia, minha filha trazia. Magrinho. Magrinho, aquele pingo de gente. Aí, daqui a pouco, ele pegou a amizade com o Diogo, né? Que morava na mesma rua que eu. Aí, vinham os dois para a embaixada. Então, aquilo assim, eu não podia deixar meu filho caminhar sozinho, né? Então, assim, o que me incentivou, assim, me deu força, né? Para perseverar, continuar firme, porque as lutas vieram, né? Sim. As dificuldades vieram, não fiquei isenta das dificuldades, né? Não fiquei... E o que fez assim, eu falei assim, não, eu tenho que caminhar junto com meu filho, né? Ele ama a embaixada, Sim, né? ama até hoje. Ama. Uhum. Então, tudo assim que eu pude, na época, dentro das minhas condições, né? O que eu podia fazer para poder deixar ele presente, né? Sim, Nas coisas da igreja, os retiros, nos encontros. sim. Eu fui participar de retiro agora, depois de muitos anos, porque a minha preferência sempre era ele. Entendi. A preferência era o Giverson, Sim. né? Investir, né? Investir no nele. menino, tá Eu, certo. né, vivia trabalhando, que eu Tá tinha que certo. criar os filhos, então minha vida foi muito corrida, né? Trabalhava de segunda a sábado, né? Sim. Uma casa de família também com crianças. Então, assim, desses anos para cá, durante esses quase 20 anos, eu tive um processo muito longo de experiência de vida, né? É legal a senhora falar do Giverson, né? Já falei que ele é um irmão, assim, eu tinha como, embora ele é mais novo do que Aham. eu tinha ele como uma pessoa que eu conversava assim, tipo, é o meu conselheiro ali, né? Porque ele sempre foi muito equilibrado. Não sei se a Equilibrado. senhora tem essa impressão Ele dele, tem mas ele é aquele muito equilíbrio. equilibrado. Ele Não, é. olha por esse lado, Olha desde por esse pequenininho. lado, Não, não pensa assim, não, olha por... É aquele Então, jeito assim, dele, né? É o jeitinho dele. Eu conversava muito com ele, conversa, inclusive. E a gente vai falar de célula daqui a pouco, mas eu queria puxar um gancho e dizer que as crianças ela têm um papel muito fundamental no nosso compromisso com o Senhor. Né? Eu digo pela nossa célula, já teve mães e pais que chegaram assim, Rômulo, eu tenho vindo mais na célula por conta dos meus filhos, meu filho que tem gostado de estar aqui. Na igreja, a gente tem participado, eu participo às vezes de classe de membresia, e as pessoas chegam e falam, eu gostei da igreja, mas eu estou aqui muito porque meu filho sentiu a vontade nessa igreja. Então, assim, a gente não pode desprezar a criança de jeito nenhum. Não. E nós temos família aqui que vieram, que hoje está na igreja firme, porque teve o Projeto Kids. As mães vinham trazer as crianças, eu ficava ali, aí tinha aquelas irmãs da intercessão, né? Que já estava ali movendo em oração, olhando a dificuldade de uma, atendendo a dificuldade da outra. As crianças vinham e elas... acabou ficando também. Hoje estão famílias que estão aqui na igreja através do Ministério Infantil. A importância de trazer as crianças, é né, muito Tianice? importante, né? E tanto na Embaixada, a Embaixada, para quem não sabe, é um projeto missionário, de meninos de 9 a 16, 17 anos. E voltou a Embaixada aqui, a igreja, ela resgatou isso de pastor Maurílio, né, gente? Um exemplo mesmo, trouxe de volta a Embaixada. Na última semana a gente teve 54 meninos aqui. E eles vêm, eles lancham aqui, tomam café, ouvem a palavra de Deus, jogam bola. Eu também, né? Sou embaixador, né? Então tava com o Gigi na época e assim, me ajudou, eu falo que a Embaixada me ajudou a construir o meu caráter, porque é muita disciplina. Você entra como se fosse num mini quartelzinho ali, né? E você tem que se enquadrar. Então, incentiva os pais aí a trazerem seus filhos. Eu sei que tem um filho, vem, né, Tianice? Vem trazer. E eles são assim, esse período que a embaixada ficou parada, nesse pequeno período. Então, eu sou conhecida do bairro, né? E eu tava no lugar, tia, quando que vai voltar a embaixada? Eu, peraí, já tá voltando. Quando tiver uma data, eu falo com vocês. Às vezes eu tava lanchando em algum lugar e passava um grupo de meninos, olhava pra mim e falava assim, ó, é embaixador. Aí daqui a pouco já vê, tia, quando é que vai começar a embaixada? Quando que vai voltar? Eu já estão preparando já, vai voltar. Espera aí que vocês vão ficar sabendo. A senhora colhe frutos disso também, né? Eu colho, graças a Deus, colho fruto disso. Colhe fruto. O filho da senhora, da casa do senhor, agora uma netinha. Uma netinha. Né? Então, a outra tá a caminho, é a Mariana, que fica passeando na igreja aí com a mamadeira na boca. Mariana é muito linda, cara. Ela passa fica também desfilando. por mim, simpática, né, Tianice? Fica desfilando na igreja de mamadeira, gente. Só repara não, tá? É o jeito dela. Tianice, deixa eu falar com a senhora aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre esse convite que a senhora recebeu para o diaconato, já avançando bem, né? Não sei se a senhora tem algo para falar antes, mas a senhora hoje é diaconisa aqui da nossa igreja, da nossa casa.
Mas antes da senhora, eu falando da minha parte, né? Antes da senhora ser diaconisa, porque o diácono ele serve, né? É servir a mesa, né? É o papel, um dos papéis do diácono. E assim, a senhora já fazia isso e faz isso com muita naturalidade. É da senhora isso. A senhora não assumiu isso depois que virou diaconisa. Mas como é que foi esse convite? A senhora esperava, né, poder atuar de fato como essa oficial da igreja? Então, tudo começou nesse período que eu comecei a vir para a igreja, né? E tendo que trabalhar fora, fazendo faxina. Sim. Aí a minha ligação na igreja, em matéria de servir, foi quando eu comecei que, antes de mim, tinha a Lucinha, a Marlúcia, né? Sim. Do irmão do Wallace. Sim. Ela era funcionária da igreja, né? Aí, nesses períodos, eu cobria férias dela, ajudava ela 2 vezes na semana, né, igual outras irmãs fazem para me ajudar. Sim. E eu fui criando um vínculo. Aí eu fui criando um vínculo, né? Do dia a dia. A Marlúcia saía de férias, por 2 vezes eu cobri férias dela, entendi, né? Que já foi ganhando aquela confiança. Certo. E até que chegou em, acho que 2014 por 2015, né? Ela falou que ia sair, entendi, né? E aí ela conversou, né, com a direção da igreja e ela tinha que ter alguém para ficar no lugar dela, né? Sim. Aí eu louvo a Deus pela vida dela, né? Que ela me indicou. Na época ela falou assim, ó, a Anice é a pessoa que eu indico para ficar no meu lugar. Olha só. Né? Eu acho que foi 2014 para 2015 ou 13 para 2015, nesse período aí. Aí então, dessa data em diante, eu já fiquei fixa na igreja. E nesse trabalhar na igreja, então você acaba servindo. Sim. Você descobre que você não está só trabalhando. Exatamente. Né? Você não está aqui só por causa do teu salário, né? Do teu serviço. Esse tempo integral que a senhora Esse tempo integral. Aqui. Você está aqui, você está servindo. Entendi. Né? Servindo pastor, servindo, né, alguém que chega na igreja. Não é só estar ali com a vassoura limpando. Não era a minha só função. Exato, é isso mesmo. Momento servindo. Aí, há 5 anos atrás, eu faço isso naturalmente, independente, né? Assim, graças a Deus, na cantina também. Sim. Fiquei um período na cantina também, servindo na cantina, trabalhando na cantina, né? E aí comecei assim, a trabalhar em retiro, encontro, estava sempre servindo, independente, sim, do meu serviço, né? Da minha profissão aqui, eu estava servindo a obra, né? Certo. Fazia os retiros, estava junto com os irmãos 3 dias, os 5 dias de carnaval, encontro, outros eventos que acontece na igreja, né? Estou sempre presente, graças a Deus, independente de quê. Aí chegou um belo dia, o pastor Lucas me chama, acho que há 5 anos atrás, não guarda a data direito, que eu fiquei nervosa. Tá eu lá na igreja, lá no templo, quietinha lá, com a vassoura limpando lá. Aí o pastor Lucas vai lá pro púlpito, senta, ele e a Josi. Eu tô só olhando os 2 lá. Sim. Ei, Tia Anice, vem aqui que eu preciso conversar com a senhora. Olha só. Aí, ai, meu Deus, o que eu fiz? Aí sentaram junto comigo. Aí estava para ser, né, outros diáconos também ser, sim, né, incluídos, né, nesse período. Ele falou da inclusão dos diáconos e eu seria uma das tais nessa inclusão. Aí eu olhei para ele assim, eu, pastor, só não chamei de maluco porque ele é meu pastor, né? Pastor. Embora, pastor, né? Mas deixa pra lá. Embora, né? A gente já sabe, né? Aí eu, pastor, diaconisa? Não, quero não. Não, ele não. O que eu vou fazer? O que diácono faz? Ele virou e falou assim, olha só, a irmã vai ser nada diferente do que a irmã já faz. É isso aí. Eu já tenho observado a vida da irmã. Que legal. E a irmã está sempre servindo. E se vai ter só um título, né? Porque a função diaconal a irmã já cumpre, né, durante esse tempo. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, Aí ele foi lá, né, no livro de Josué e falou que eu lembro até hoje, né? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Eu tenho essa palavra até hoje no meu coração, né? Então, assim, tudo que... Até hoje mesmo o convite que me fora feito ontem, que não foi nem com tanta antecedência. Mas é assim, é natural. Quando você chegou ali e falou, eu fiquei assim, Senhor, eis-me aqui, né? Eu lembro do versículo dessa data. O cristão vive assim, né, Tia Anice? Esforça-te, né?
Então, foi esse o momento do convite. Foi um momento muito especial, né, na minha vida também, entrar para o corpo diaconal. E, graças a Deus, eu faço com alegria. Né? Eu faço com muita alegria, tenho satisfação de fazer a obra do Senhor. Eu acho que aí que está o segredo da gente ter um ministério próspero. E entenda bem o que é prosperidade, né? Não é o que falam por aí. O ministério próspero é fazer o que ama, lógico, né? Fazendo, buscando agradar a Deus. Eu acho que é o nível mais maduro que a gente pode alcançar. E eu me lembro quando eu falei. Eu ainda me lembro e falei assim, pastor, mas eu faço com alegria, eu não preciso ser diaconisa para poder fazer isso que eu já faço, não. Você deixa no meu canto. Ele começou a rir, né? Eu me lembro como fosse hoje. Ele, não. Você só vai receber um título, né? Um título. E eu abracei, né? Graças a Deus, né? Porque eu sei que foi o Senhor, esse momento foi proporcionado por Senhor. E eu estou sempre dizendo, eis-me aqui, Senhor, né? Se tiver de me usar como instrumento para a tua obra, né? Sim. Seja feita a sua vontade. As pessoas às vezes acham, né, que o diácono ele só serve a ceia. Só serve a ceia. O diácono é a figura mais, né? Assim como acho que um pastor só prega. Ontem mesmo, essa semana, não sei, teve uma pessoa que me perguntou, a pessoa de casa, me perguntou se existe curso para diácono. Olha aí, é a vida, né? É a vida. Existe curso para poder virar diácono? Existe um curso para virar diácono, né? É servir o Senhor, né? Viver com a vida, né? Isso aí. E servir a casa do Pai, cuidar, zelar das coisas do, manter as coisas do Senhor, né? Com zelo, com amor. Fazer com amor. Sim. Né? Então, quer dizer, não existe um curso, né, para ser diácono, é a vida. O zelo, essa palavra me chama muita atenção, porque o que é zelar, né? Zelar é cuidar como se fosse seu. A gente está na igreja, a gente não, eu acho, não tenho certeza, a gente não pode pensar que por ser uma coisa da igreja, pode ser, depois repõe. Não. E em casa a gente não faz isso, né? Em casa a gente tem um zelo. Então, assim, por que não na casa do Senhor? Exatamente. Por que não na casa do Senhor? Então, acho que visando isso tudo, né? O pastor Lucas é uma pessoa que, embora pareça esse cara, mas ele tem olhado. Ele olha e ele já me chamou para algumas coisas. Ele falou, cara, é assim, assim. Ele coloca pontos para mim de feedback, mas ele fala, cara, eu estou te vendo, eu estou te olhando. Entendeu? Então, assim como olhou para a senhora. E a senhora entra nesse diaconato, né? Agora sob a liderança. Foi depois, né? Ou foi o Sandrinho já era líder nessa época? Não, ainda não. Era seu Abilde ainda. Era seu Abilde ainda. E depois a senhora passa a ser liderada pelo seu irmão Manu. Que doideira, Canice. É desse jeito, como né? Foi a vida, isso, né? Mas, a senhora dava umas orientadas pra ele, Sandrinho. Não é assim, não. Depois te pega em casa. Como irmã mais velha, a gente tá sempre ali, ó. Observa esse lado aqui, olha ali, né? Presta atenção, né? Mas é bom, né? Graças a Deus, meu irmão também é uma bênção, né? Tem sido canal de bênção na igreja. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque eu acho também, se não fosse a Igreja Batista na vida do meu irmão hoje, né, talvez ele não seria o homem que ele é hoje, né, porque o período que quando ele veio para a igreja, ele estava desviado do caminho do Senhor. Então, já estava naquela fase ele até contou aqui, né, já querendo pular da rebeldia, né, que é a coisa de todos os adolescentes quando não tem ali, né, aquele amparo da igreja, né. Então, graças a Deus, eu louvo o Senhor por ter tirado ele lá de onde ele estava, do mundo, e colocado ele aqui. Porque ele veio também através de uma bola, né? Um convite para jogar bola. Tem, inclusive, um Chosencast do Sandro aqui. Depois você sobe aí, você vai ver a história dele muito boa também. Através de uma bola. Então, assim, quando alguém fizer o convite para o seu filho, vão ali na igreja, uma bolinha, deixa ele vir. Né? Deixa ele vir jogar uma bola aqui, né? É sério, o projeto é sério, né? Estamos aqui tratando de vidas, né? E queremos ver nossos filhos, nossos netos, a nossa comunidade no caminho do Senhor. Esses jovens adolescentes, né, que têm vindo aqui. Então, assim, não impeça deles virem, não. Deixa eles virem, cuida deles com carinho, porque é benção. Amém. É benção porque eu tenho exemplo disso na minha própria casa. É verdade. Né? Na minha própria casa. Tianice, deixa eu te falar. A senhora está com a gente aqui em tempo integral. E, assim, a senhora hoje, né, cuida e zela pela igreja ali toda. A gente vê mesmo um cuidado muito grande ali. Né? Você pode vir aqui durante a semana, você vai ver que é um zelo, é um cuidado. Tem uma equipe que trabalha com a senhora ali também. Não faço sozinho. Não faz sozinho. É muito grande, né, Grande demais. É grande. Graças a Deus. Mas assim, eu percebo,
e eu percebi isso claramente, se eu não me engano, foi no ano passado isso, né? Que como a senhora falou, a senhora não está restrita à sua função. Eu falo isso porque é até surpresa para ela, isso nem está na pauta, né? Mas é porque, eu não sei se a senhora vai lembrar, mas um dia eu desci e eu estava tomando café com o pastor ali e a senhora foi e deu uma palavra para mim que, assim, até hoje no meu coração, de verdade, Anice, essa palavra está aqui, né? E fica aqui, né, no meu coração, né? No nosso coração. Né? Então, falava sobre a seriedade do que é ser um pastor. Eu falei, cara, todas as vezes que vem voz na minha cabeça, eu lembro muito do que a senhora disse para mim. Então, assim, a senhora não está restrita, como ninguém aqui da equipe está, a só a função do que fazer. Né? A gente, quando a gente vem para a igreja, para o pessoal saber, né, nós somos praticamente pastores aqui, nós cuidamos de vidas aqui durante a semana. Né? Então, assim, queria que a senhora falasse um pouquinho de como é isso, né, para quem tá vendo, tá assistindo a gente, de que estar na igreja, eu também tinha uma visão errada, poxa, eu vou para a igreja para cumprir uma função. É lógico que a gente cumpre nossa função, mas nós somos pastores aqui, tá um pastoreando o outro o tempo todo aqui, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque naquele dia impactou muito meu coração, o que a senhora disse. Então, assim, estar na igreja, né, em tempo integral, para mim é bênção. Agora eu estou trabalhando mesmo assim de 8 às 5, né? Que há um tempo atrás eu pegava de 2 às 9. Então não tinha tanto esse contato com a equipe durante o dia, né? Que eu já pegava 2, né? Então, graças a Deus, eu estou nesse horário de 2 às 5 da tarde. De 8 às 5? De 8 às 5, desculpa. Aí, quer dizer, estar aqui é você estar o tempo todo, tipo assim, ligado em espírito. Porque no mesmo tempo que eu estou ali, por exemplo, limpando um banheiro, limpando uma sala, eu já tenho que sair cuidar de alguém. A campainha toca, né? Deixo a vassoura lá, o pano de chão balde, né? Já vou lá e você tem que acolher. Certo. Né? Acolher as pessoas. As pessoas chegam, quer atenção. Então, qual é a mais importante? Eu limpar aquela sala ou dar uma atenção? A vida sempre. É a vida. Né? A sala depois, né? Se alguém chegar aqui e encontrar um papelzinho lá... Né? Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho, porque aqui é desse jeito, né? Ontem eu estava lá, na cozinha, limpando lá, o pastor Romulo chega e hoje eu estou aqui. Aí, viu? Então, a vida é muito gratificante. A gente tem exemplo, assim, de cuidado, igual agora de manhã, né? Antes da gente gravar, a gente estava... Ali embaixo já chegou pessoas para ser cuidado. Pouco período. A gente pensa que não vai chegar ninguém. Daqui a pouco, né, chega alguém. O dia começa normal. Mas o dia começa normal. A nossa agenda a gente faz, mas o Senhor que discerne como vai ser ao longo do dia. Né? E é comigo, né, com pastores, com as meninas da secretaria, da equipe ministerial. É desse jeito. Então, assim... Aqui é o local mesmo que a gente tem que estar com o coração voltado por amor às vidas. Em amor às vidas e cuidar de vida. O pastor Lucas sempre fala isso nas reuniões, né, pra gente. Ele sempre coloca isso, gente. Primeira coisa priorizar a vida. Priorizar a vida, né? A função que você faz, assim, é importante, mas é vida. Mas é a vida. Se tem vida, para tudo, né? E não foi 1, 2, 3, pelo menos que o tempo que eu tô aqui, não foi 1, 2, 3 que foram, né? Sempre acontecendo, sempre tem acontecido. E mesmo assim, dia de culto, né, que é o domingo, né? Que é o dia mais agitado na igreja, com mais movimentação. É o resultado, a gente trabalha a semana inteira toda, pro domingo, né? Aí no domingo, né, às vezes você ainda, né, você deixa de ouvir uma palavra, a pregação, passa o momento do louvor, você não está ouvindo, porque você está atendendo aqui. Então a gente tem que estar com o coração, né, voltado para a obra também. O seu serviço não é só de segunda a sexta. No domingo estamos aqui também fazendo a obra do Senhor, apoiando as vidas. Muitas das vezes eu vou assim, nossa, tem uns 3 domingos que eu não escuto o culto direito. Que não para, né? Que não senta para, ali. Né? Tá ali, tá atendendo, mas eu não importo com isso, não. Entendeu? Porque eu sei o que o Senhor requer de mim. Perfeito. Né? Servir o meu trabalho. E teve momento na minha vida, né, não sei porquê, que eu ainda falava assim, Senhor, eu não entendo, eu não entendi o ministério que o Senhor tinha para mim aqui nessa igreja. Caramba. Aí, diaconato, está trabalhando na igreja, né, ajudando as pessoas que precisam de mim em algum apoio, né, de eventos da igreja. Eu ainda parei no tempo e falei assim, pastor, eu ainda não entendi o que o Senhor quer de mim, não. Qual o ministério que o Senhor quer? O pastor Lucas falou assim, o seu ministério, você já sabe, é servir.
Sim. Nossa, então eis-me aqui, Senhor, né? Eu sou pequenina, mas é o Senhor que me capacita e assim tem sido a minha vida. Caramba, que Né? benção. Mesmo com... E graças a Deus eu tenho vitórias para contar. Que benção. Né? Porque eu, mesmo assim, eu olho a minha vida há alguns anos atrás, tudo que já passou, né? Até chegar hoje, né? O dia de hoje, nesse tempo que eu estou vivendo. E foi um tempo assim que eu precisei muito sair, voltando lá atrás um pouquinho, né? Sair de casa para trabalhar. E eu trabalhei muitos anos numa casa só, de pessoas daqui de Itaguaí, numa casa só. E nessa casa tinha crianças também. Sim. E eu todos os dias trabalhava, tinha 3 crianças fixas nessa casa, né? E eu deixava os meus para poder ir trabalhar, né? Aí hoje eu falo, Senhor, enquanto o Senhor cuidava dos meus, né? O Senhor cuidava dos meus e eu cuidava das crianças onde eu trabalhei, né? E o Senhor cuidava dos meus, né? Nenhum dos dois se perdeu, né? Que a Michele já tinha a vida dela, era casada, tinha o Gívio e a Merinha, né? E a Merinha, assim, ainda vou chegar na Merinha, né? Ela nunca foi assim tão, ela, embora ela tenha sido criada num lar cristão, ela nunca foi ativa na igreja igual ela está agora. Sim. Esse momento é recente na vida dela, sim, né? Sim. É muito recente na vida dela. Então eu tinha aquela preocupação com a Merinha também, né? Do mundo lá fora, dos interesses das coisas do mundo, né? Então eu tinha essa preocupação. Então minha vida, assim, eu precisava sair de casa para trabalhar, porque eu tinha que trazer o pão para meus filhos. Sim. Então o Senhor cuida dos meus. Perfeito. E o Senhor cuidou, graças a Deus. Glória a Deus. E aqueles com quem eu cuidei, na época da casa que eu trabalhava, que não era uma casa de lar cristão, embora eles tinham conhecimento, né, são pessoas ativas aqui em Itaguaí na cidade, mas conhecia a palavra, né? E as 3 crianças não eram criadas num lar cristão. Sim. E eu ali trabalhando, cuidando delas, e orava por elas. Estava semeando ali, né? Orava por elas. Sim. E na minha mente, eu achava assim, eu vou orar para Deus cuidar e guardar a vida deles, mas cada um vai seguir uma vida diferente. Até porque eles não tinham um princípio cristão assim dentro de casa. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje, essas crianças que hoje são adultos, né? São pessoas cristãs. Caramba, tia, né? Que legal. Eles na adolescência aceitaram Jesus como Salvador. São pessoas cristãs, diferentes assim, do meu pensamento. É muito legal ver esses frutos, né? Olha, eu falei assim, Senhor, muito obrigado, porque nenhum deles se perderam. É muito legal. Nenhum deles se perderam. E hoje estão na igreja. Eu estava ali orando, saí de casa, orava, estava ali com eles, né, cuidando dele, que eu tipo era a empregada mãe, né? Cuidava dele, ia para a escola, fazia comida, lavava, passava e sempre lançando uma sementinha, né? Sim. Mas eles não tinham essa coisa assim de... Mas graças a Deus que eu cuidei até um certo ponto, quando eles ficaram adolescentes, né? Aí eu saí, né? E eles ficaram. Aí só vem trazendo a notícia. Fulano está na igreja, fulano foi batizado. Realização. Ah, fulano de tal está na igreja. Eu falei assim, o quê? Está na igreja? Eu falei, Senhor, só bênção, graças a Deus. Aí para mim é muito gratificante. Mesmo eu achando que eu não era nada nesse período, né? Apenas, né? Uma ouvinte da palavra, a pessoa que vinha só na igreja os domingos, porque dia de semana às vezes não dava nem para poder ouvir, era mais os domingos mesmo. E mais o Senhor honrou, entendeu? Esse tempo que eu cuidou dos meus e cuidou daqueles com quem eu estava cuidando. Isso está na nossa veia. Está na nossa veia. Está na veia da senhora. Não apenas fazer, a senhora podia trabalhar, só trabalhar. Só trabalhar. Né? Mas a senhora estava cumprindo um propósito ali, né? Então, não vem só daqui da igreja. Vem de outros lugares. Aí hoje, para mim, assim, Senhor, muito obrigada, Senhor. É hoje que eu estou entendendo, hoje eu entendo. Sim. Por que tive que passar por aquilo, por que eu fiquei tanto tempo trabalhando naquela casa que eu poderia sair dali para outros lugares, trabalhar, né? Mas o Senhor me deixou ali por 10 anos. Deus queria salvar, né? E ali a senhora graças a Deus a semente foi plantada ali e hoje, assim, para a honra e glória do Senhor, os 3 são da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. São. Gente, o papo tá legal. Eu queria pedir para você agora, é de graça, não precisa pagar nada, só apertar esse botãozinho aí do like. Se você ativar o sininho lá em cima, você vai se inscrever no nosso canal, aqui no canal da nossa igreja. Então, rapidão aí, ó. Em 5 segundos você faz isso. Aperta o like aí, dá uma moral pra gente, ajuda muito, né? O YouTube vai entender que esse papo aqui nosso, ele é relevante e vai expandir mais. Então, e enquanto eu tô falando aqui, pra você fazer mesmo, tá? E vai lá no sininho e ativa e se inscreve no canal da nossa igreja. Beleza? No YouTube.
Tianice, deixa eu falar um pouquinho sobre a senhora. Como é que está sendo a experiência da senhora com as células? Nossa igreja está vivendo em células, né? Assim, eu sou assim suspeito de falar, né? Porque tenho cada vez mais estado apaixonado por esse trabalho. Mas a senhora está em uma célula, está liderando uma célula? Não, eu estou sendo líder em treinamento. Em treinamento, líder né? do irmão Moacir. Mas já né? teve uma multiplicação lá na célula da Já senhora, né? teve a multiplicação. É muito bom. Mas é muito bom. como é que está essa experiência da senhora com as células, Tianice? Então, a questão das células, aqui na igreja há algum tempo, uma outra época, a igreja sempre foi igreja discipuladora. Nossa igreja sempre foi uma igreja discipuladora. Verdade. Então, tivemos sempre assim esse período de célula nas casas. Mas hoje, esse tempo que nós estamos vivendo agora da igreja celular, está sendo um diferencial. Tem aquele propósito mesmo, aquele foco mesmo, né? Então, viver esse momento, igreja em célula, para mim está sendo assim, muito gratificante. É muito gratificante estar ali todas as terça-feira, né, juntamente com as pessoas, aprendendo, né, sendo treinada pelo pastor Moacir, né, que ele é o líder, o anfitrião da casa dele, né? E poder cuidar de vida e ver os resultados. Sim. E ver os resultados, né, de conversões, de pessoas, né, que estavam só indo na igreja, não tinha, né, aquele, né, envolvimento, ver as pessoas sendo envolvidas. Nessa célula do irmão Moacir, ainda falei com o irmão Moacir essa semana, né? Falei, irmão Moacir, pastor Moacir, desculpa. Pastor Moacir, né? A nossa célula já multiplicou 2 vezes, né? Ele irmã Nífa, primeiro multiplicou para a casa do irmão Claudimar, mas agora está em Portugal. Tá em Portugal. Então multiplicou. Célula internacional. Né, que foi o Vinícius e a Bruna para lá e tá sendo. E tá uma benção, né? Ele, irmã Nícia, é mesmo, né? Então já multiplicou de novo. Já multiplicou. Isso, em nome de Jesus vai multiplicar de novo, né? E tá sendo benção, assim, uma experiência muito única, assim, de experiência de célula, da igreja celular. Quando a gente é conduzido nessa marcha que o pastor Maurílio fala, marcha acelerada, né? Quando a gente é conduzido por essa marcha da igreja, né, as coisas, o trabalho não tem como dar errado. Não tem como, não. O cristão, ele recebe a Cristo, ele tem sim o seu momento com Deus, mas ele precisa ter um compromisso, né, com uma comunidade de fé. Né? Então, assim, eu tô assim, de verdade, Anice, a nossa célula é muito pertinho da outra, no mesmo dia. Pertinho, né? mas... Então, às vezes, eu saio ali no portãozinho do lado da minha casa, ali, o pessoal saindo, eu olho, e tem aqueles carros ali, tem os carros que a gente, assim, acaba a célula, a gente ainda fica lá no bate-papo, lá, acolhimento. Eu fui, inclusive, um dia lá, assim, o lanche também lá é bonito, hein, Tianice? Ontem teve a confraternização do aniversário da Aldineia, né? Foi benção, né? Então, graças a Deus, os irmãos são muito acolhedores, né? Irmão Moacir e a Aldi, né? Na casa deles, né? Não temos que reclamar. Lá a gente entra na varanda e sai na outra varanda, abre geladeira, mexe no armário da Aldi, tira lá as louças dela lá, que foi do meu casamento. Você, então vamos usar. É especial, isso aqui vamos usar. Não, é do meu casamento. Então vamos usar. Então é assim, eles são muito, graças a Deus, assim, receptivo na casa deles. Irmão Moacir e a Aldi. Está sendo benção a célula, né? Falar em casamento... E aí? Casamento celular. Como é que foi isso aí, Tianice? Todo mundo agora quer saber disso aí. Como é que foi? Como é que a senhora conheceu o Ronaldo, Tianice? Como é que foi esse envolvimento aí da senhora aí? A senhora casou... Vou ter que falar mesmo disso tudo? Assim, a senhora tem 2 meses que nós nos casamos, né? 2 meses nos casamos dia 30 de junho. Né? Dia 30 de junho fez 2 meses agora, 30 de agosto. Daí o Ronaldo na minha vida, assim, a minha vida do ano passado, o ano de 2021 para cá, tá tendo muitas mudanças. Sim. Né? Que eu já tinha casado a minha filha, né? Minha filha já tinha casado, já tinha minhas netas. E o Giverson e eu, nós éramos 2 dentro de casa. Sim. Era sempre ele e eu. Aí veio o casamento do Giverson. Não, imagina. Aí veio o casamento. Meu menino foi. Sabrina levou meu menino. Levou. Amarrou o menino. Levou meu menino. Mas em relação ao casamento, eu fui sempre muito tranquila, porque eu também tenho que agradecer muito a tua mãe, Alane, né? Que na época do teu casamento, né? Ela sempre tratava do meu coração também. Entendi. Né? Sobre o síndrome
do ninho vazio, né? Do ninho vazio. A Alane sempre tratava do meu coração também, porque ia chegar a minha hora, a minha vez de deixar meu filho ir, Sim. né? Então, como eu vivi sempre para meus filhos, esse tempo todo vivia para meus filhos, mas eu nunca quis que meus filhos ficassem do meu lado, porque eu sabia que chega uma hora eles têm que seguir o rumo deles. Sim. Eu sempre fui muito resolvida nessa situação de mãe, Sim. né? Aí, graças a Deus, meu filho casou e ficou eu dentro de casa. Sozinha, né, trabalhando. E aí chega um momento assim que você já começa a pensar no futuro. Você começa a pensar, não que eu não pensasse antes, mas eu tinha, a minha preocupação era meus filhos, né? Meus filhos, e mais nos meus filhos do que em mim, né? Chegou um certo momento da minha vida, até porque conforme a gente vai amadurecendo na idade, então você não quer errar de novo, né? Você começa a selecionar. Né? A vida te ensina, a né? vida te ensina. Não posso cometer os mesmos erros, né? Então não podemos. A palavra de Deus nos ensina também. A gente vai aprendendo com a palavra, né? Que existe um momento para todas as coisas, tempo para todas as coisas. E depois que o Giverson saiu de casa, que casou, né? E que foi bênção, graças a Deus, que é o pai da Cecília. Ah, Janice, eu não acostumei com isso ainda. Com a Cecília, né? Não acostumou, não. Eu não acostumei a senhora falar o Gigi, o pai da Cecília. Mas, enfim. O pai da Cecília, né? Tá aí, não tá vindo, Cecília, em nome de Jesus. Aí eu já comecei a me preocupar com o futuro. Sim. Me preocupar com o futuro. E a questão do casamento, eu nunca falei que eu não queria casar de novo, né? Sim. Eu nunca falei, bati o pé, eu não quero mais casar. Então, sempre assim, no meu coração, eu queria me casar de novo, novamente. Mas é aquilo, a gente fica meio seletiva, passar do tempo, né? Maturidade, né? Isso aí que a senhora falou. Aí, conclusão. Como o ano passado foi um ano assim de muitas bênçãos da minha vida, né? Que foi também a minha filha, né? Se batizou, voltou para Cristo, né? Sim. Que até então eu contei que ela não era muito ligada, foi discipulada numa época com a Ana, com a Roberta, mas não se firmou. Sim. Aí ficou afastada do caminho do Senhor e ela retornou, né? Retornou para nossa igreja e o ano passado foi o batismo dela. O batismo da minha filha, né? Graças a Deus. No mesmo dia que minha filha se batizou, meu genro entrou na comunhão, que ele já vinha de outra denominação, né? Entrou para a membresia da igreja. Então, ano de 2022 foi assim, radiante para mim. Então aí, estão firmes aí. Graças a Deus, estão firmes. E pelo que eu estou sabendo, vai ter uma multiplicação de célula aí, né? Então, para mim, assim, Senhor, muito obrigado por tudo, né? Concretizou, né? Tá, assim, eu estou vivendo um momento, acho que é um momento muito único, assim, de estar vivendo as promessas do Senhor na minha vida. Sim. Esse momento hoje, 2022 para 2023, eu estou vivendo assim as promessas do Senhor para minha vida. Sim, sim. Né? As promessas do Senhor. Aí onde o Ronaldo entra aí, né? Quietinho, assim, ele já vinha na igreja, né, antes da pandemia, mas eu não conhecia, né? Não sabia quem era. Que é que a gente atende todo mundo, você está trabalhando na função de portaria, então a sua função é atender as pessoas e atender bem, independente que seja uma mulher, criança, jovem ou adulto, né? As criançadas sabem do meu jeito, os adolescentes sabem, Tia Anice, é o meu jeito. Então, e eu sempre levei muito a sério o meu ministério aqui na igreja, né? Aí o Ronaldo, as pessoas pensam que ele ia dar agora, mas eu acho que antes da pandemia, acho que já tinha aceitado Jesus aqui na igreja, né? E já tinha começado um discipulado com ele. Aí ele conta que aí na pandemia, né, tiveram que parar, né? Sim. E ele trabalhava um pouquinho distante e não tinha como estar no discipulado aqui, nem online, né? Na época a gente também não tinha, né? Negócio de online. Aí depois que retornou, né, os cultos voltou a ser presencial. E ele começou a caminhar. Aí eu me lembro, assim, do irmão Moacir, tá discipulando 2 irmãos na época, né? Era o Ronaldo e um outro irmão que eu não me lembro o nome dele, não. Então, sempre às quarta-feiras, o irmão Moacir chegava, né, com aquele jeitinho dele. Irmã Nice, o irmão Ronaldo tá vindo da ilha, daqui a pouco ele chega aqui, né? Tô falando assim, irmão Moacir, porque é assim que eles falavam a voz do Senhor, hein? Nice. Aí ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas ele vai vir pro discipulado. Eu, irmão, quando ele chegar, eu já encaminho ele para a sala que o irmão está. Sempre nessas salas de baixo. E assim foi o discipulado dele todinho, ele chegando, às vezes não
não vinha, né? Mas é só mais um irmão que estava chegando na igreja sendo discipulado. Na sua cabeça. Na minha cabeça. Mas na cabeça dele, Tia Nice. Nem na cabeça dele também, não. Não, Tia Nice? Não era não. Aí passou-se os tempos, foi discipulado, fez aula de batismo, né? Eita. E eu nem sabia quem era Ronaldo, nem sabia quem era Ronaldo, não. Aí eu me lembro que no dia que a minha filha batizou, que eu acho que foi, não sei se foi em agosto ou se foi em outubro do ano passado, que foi o batismo deles, né? Então o Ronaldo estava também nessa classe de batismo, junto com a minha filha. Aí teve o momento da profissão de fé aqui, e nesse dia eu não pude assistir. Eu queria muito assistir a profissão de fé da minha filha e da minha neta, que foram as duas que batizaram nesse mesmo dia, né? Graças a Deus. Porque eu tinha que tomar conta da Mariana, minha outra netinha. Então não teve como. Aí eu fiquei olhando ela e meu genro estava na aula de membresia, final da última aula de membresia. Aí eu fiquei tomando conta da Mariana enquanto os dois estavam sendo ali, né, preparados para o batismo e para a membresia. E nisso, como os irmãos sabem, eu que separo as becas de batismo, né? Eu tenho aquele cuidado por tamanho, né? As becas de batismo. Aí eu cheguei para Ana e perguntei quantos que iam batizar naquele dia, para mim já descer com as becas certinhas, né? Quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, para me ter a noção de quantas becas. Aí a Ana falou assim, nega, vai ser tantas pessoas, não me lembro. E tem o Ronaldo, que acho que ele não chegou ainda para a profissão de fé, mas ele vai se batizar. Sempre atrasado, aí né, eu falei assim... Sempre atrasado. Aí eu, Ana, quem é esse Ronaldo que eu não tô lembrada? Ele é alto, é baixo, é gordo, é magro? Que eu não lembro desse irmão, não. Ela, não, é um que o irmão Moacir discipula. Mas o irmão Moacir estava sempre discipulando as pessoas. Muita gente, e eu não guardava por nome, né? Sim. Quando ele chega, eu vou saber quem é. Aí ele chegou, veio para a profissão de fé, eu também não assisti, né? Não assisti a profissão de fé dele, que eu estava lá cuidando da Mariana e das becas, né? Aí quando desceram para batizar, na hora do batismo, que eu fui saber quem era o Ronaldo. Quem era o Ronaldo? Eu falei, esse irmão aí, que era o irmão, que é o Ronaldo, é ele mesmo, que o irmão assim discipula. Eu lembro dele chegar aqui às quarta-feiras para ser discipulado. Aí passou, né? Aí teve o batismo, aí teve o momento da igreja, né, entrar no momento das células. Aí tivemos, ele batizou, aí a célula começou, se eu não me engano, foi no meio de junho, julho, né? Foi por aí, de julho a agosto. Só com núcleo, né? Só com núcleo, foi três encontros com núcleo. Aí tivemos a festa do amigo e depois começou as células. E nesse período o Ronaldo já tinha, né, se batizado. Esse período já tinha se batizado. Aí eu ainda me lembro que nesse período das células começou a imersão. Começou o projeto Imersão lá na frente. Aí o Edivaldo da Marlúcia um dia chegou para mim e falou assim, Nice, olha só, amanhã vai chegar um irmão aqui, o irmão Ronaldo. Chegou no horário ou chegou atrasado? Aí chegou no horário. Tá. Porque no casamento ele estava no horário certinho, né? Não atrasou no casamento, não. Aí eu falei, aquele que batizou, ele é aquele irmão que batizou. Então, ele vai vir ajudar na portaria lá do Imersão, que precisa de uma pessoa para poder estar lá na sala, embaixo, né? Atendendo na portaria ali. Então ele vai chegar nesse horário e vai te procurar. Eu, tá bom. Caramba, aí ele chegou. Aí chegou, peguei a chave, né? Aí as professoras já estavam lá na sala. Aí ele veio aqui, né? Ele, você que é irmã Nice? Eu falei, sou. Olha só, hein? Então, o irmão Divaldo mandou te procurar. Não, para de maldade. Até aí não tinha maldade nenhuma. Não tinha. Vou acreditar. Tinha, não. Vou acreditar. Aí eu peguei e falei assim, tá, o seu que é irmão Ronaldo, né? Ele sou. Aí lá na frente, eu peguei, levei ele lá na frente. Apresentei para a Grazi, né? A irmã Grazi, que era professora. Eu falei, esse aqui é o irmão Ronaldo. Ele vai ficar lá embaixo na portaria, né? E o que precisar, ele está lá embaixo, né, para direcionar as pessoas que estão saindo e descendo. Aí ele veio umas 2 vezes, né? Aí depois ficou mudando de irmãos, né? Cada dia viu um irmão, né? Aí ele chegou a vir. Aí passou, né? Passou essa fase do irmão Ronaldo. Aí quando começou a célula, aí os novos convertidos, recém-chegados na igreja, começou a participar das células.
E aí o irmão Ronaldo, o irmão Moacir, falou assim, o Ronaldo vai vir junto com o Márcio, né, participar da nossa célula. Caramba. Aí tudo bem, irmão Ronaldo, aquele irmão que batizou no dia lá que minha filha batizou. Ronaldo, já tava falando muito do Ronaldo, né? O Ronaldo na imersão, o Ronaldo na célula, né? Que negócio é esse, tava, né? Já muito Ronaldo, né? Mas a Anice aqui não tava vendo nada, não. Simplesmente, não. Tava olhando ele com outro olhar, não. Sim. Era simplesmente foco. Outro irmão, né? Aí ele começou a participar da célula, aí foi passando os meses, né? Era o irmão da célula, aí chegava atrasado, que vinha da ilha, né? Chegava ele, né? Aí chegava na célula, ficou ali ativo na célula. Aí foram passando os meses, quando chegou no final do ano, né? A gente falando de relacionamento, eu e a Ana, a nega Ana, né? A Ana tem muito a ver com isso também. A Ana, Cupida. A Cupida, foi minha madrinha de casamento, não podia deixar de ser, né? Aí a Ana virou, a gente falando de relacionamento, de vida a dois, né? Sim. De algumas irmãs também que a gente ora, né, para conseguir, né? E aí a Ana falou assim, Nesse, e o Ronaldo? Não é possível de novo. Aí o Ronaldo, o que tem Ronaldo, Ana? Eu tava simples mesmo ali, eu não via ele, né? Aí Ronaldo. Que isso, Janice? Aí... Que isso, Janice? Aí, Ana, não tem nada a ver comigo, não. Logo falando, não tem nada a ver comigo aquele homem, tem nada a ver comigo aquele homem. Meu Deus. Olha, eu fosse assim, olhar com outros olhares pro lado dele, né? Falado com a Ana já. Ana, olha ele, é um rapaz bom, trabalhador, a gente tá vendo ele ativo na igreja, tá? Eu assim, mas senti nada não, não senti nada não. Tá bom, vou passar a olhar. Aí, né, a gente também com compromisso de cela, a gente não pode ficar indo pra cela pra paquerar. Né? Inclusive, esse é um direcionamento da cela, né? Enfim. Levar a sério. Né? Lida em treinamento aqui, então tem que levar lá a sério. Não faltava uma terça aí, né, Janice? Tava indo toda terça. Toda terça. Chegava atrasado, mas ia. Mas ele também não tava assim com a visão voltada para esse momento, não. Tá né? Ronaldo, tô brincando. Ele estava num processo ainda, né, de conversão, né, de estar presente na igreja, aquelas coisas todas. Então ele não estava assim nesse lado assim querendo já achar uma pessoa para casar, não. O negócio dele era querer conhecer mais a palavra, estar mais envolvido com as coisas do Senhor. Tá certo. Mas aí quando a Ana deu esse feedback pra mim, eu falei assim, quem sabe, né? Mas olhar pra ele assim, eu falei assim, esse homem não tem nada a ver comigo. Eu falava assim, olha como é que é as coisas do Senhor. Esse aí não é o homem que eu escrevi pro Senhor, que eu quero. Porque quando a gente está na igreja, a gente já tem um certo ministério, né? Você já está mais ativa, então você pensa que o Senhor vai te mandar um homem à tua altura, do jeito, né? O mesmo ministério que seu, né? Um homem já ciente da palavra, sábio na palavra, um homem igual a você ou mais do que você, principalmente a mulher. Então, essa era a minha visão, a minha ótica, né? Mas a de Deus é diferente da nossa, né? Mas aí foi passando o tempo, eu já via assim que na célula ele já me olhava assim com um olhazinho meio de peixe morto. Aí a senhora já começou a sentir um certo olhar, Aí eu né? ficava assim, Senhor, será? Não posso dar chance pra esse homem, não. Sou líder de célula, tem que manter a postura. Aí a Ana sempre... falou com o Gigi, Janice? Não, menino, tem não. Tem um moço lá. Não, eu fico quieta, né? Só observando, ver, né? Mas hoje em dia tranquilo, ele sempre se preocupou comigo, assim, em relação ao casamento, né? Graças a Deus, meus filhos não... Aí, quando pegou e chegou no final do ano, em dezembro do ano passado, a gente começou a falar mais sério, começamos a conversar, trocamos telefone, né? E começamos a falar em relacionamento. Pô, legal. Mas aí, eu já tinha uma viagem missionária para fazer em janeiro. Verdade. Que foi no meio do ano. Tudo para mim começou no meio do ano passado. Sim. Tudo assim começou já no meio do ano. Eu lembro que o ano passado, o pastor teve uma série de pregação. Então, foi falando sobre futuro e dependência. A outra eu não me lembro, tá anotado no meu caderninho em casa. Sim. Que ele pregou sobre o futuro. E a última, já bem final do ano, ele falou sobre a dependência. Sim. Então, nesse período, assim, que a gente fica um pouco, assim, meio depressiva de estar sozinho, aí eu achava, assim, Senhor, eu sonho com casamento. Mas se o Senhor quiser que eu vive para a obra, que a gente já tinha marcado essa viagem missionária para o Acre, para o Amazonas. Sim. Então, eu vou me dedicar à obra do Senhor.
Às vezes não é da vontade do Senhor que eu me case de novo. Sim. Então, assim, bota alegria no meu coração que eu venha viver para a obra, porque nada me impedia de viver só para a obra, né? Era uma mulher sozinha, né? Então, você é missionária. Olha só, pronto. Então, útil e agradável, pronto. Vou viver para a obra, já vou agendar umas viagens com as irmãs, com a Aldi, com a doutora Renata. Então, se o casamento não vier, então, Senhor, eu vou viver para a obra, né? Aí foquei nisso no meio do ano, assim, de julho, né? Já veio já a célula, já comecei a envolver mais na obra do Senhor. Excelente. E já tinha a viagem missionária para fazer. Aí pronto, aí quando chega lá pro final, no princípio de dezembro, aí entra o Ronaldo. E a viagem era em janeiro. E agora, Senhor, minha viagem está marcada, que foi também uma coisa muito de Deus, essa viagem missionária, sim, na qual eu não sabia, né, que ia ser tão assim rápida e tão abençoadora na minha vida. Mexe com experiência de vida, viagem missionária. Para mim foi uma experiência muito de Deus mesmo, essa viagem missionária. Para ver como que as coisas foram acontecendo. Deus estava trabalhando você, né, o batizado das minhas filhas, né, da minha neta, reconciliação do meu genro, né, a viagem missionária marcada. Aí eu falei assim, poxa, agora assim, mês de relacionamento, vou ficar quase 20 dias fora, vou deixar o homem sozinho. Meu Deus, o cara vai... Mas assim, né, eu falei assim, ele não vai aceitar e querer continuar o relacionamento, sim, o namoro, lógico, né? Criou já um vou laço, ficar, né? Já separada dele já esse tempo. Senhor, tá nas tuas mãos, se for da tua vontade. Se é esse que o Senhor está preparado para mim, embora não é o homem que eu te pedi. Não é aquele homem assim que eu descrevi para mim. Mas é o homem perfeito para a senhora, tia. Aí, dá uma moral pro moço. Dá uma moral pro moço. Eu falei, eu aceito, né? Aí e vou fazer essa viagem, né? Então vai ser o seguinte, vai ser o teste. Se eu fizer essa viagem, chegar e ele lá me querer, eita ferro, hein? Então é da vontade do Senhor. Ei, garoto. Aí fizemos a viagem, graças a Deus foi bênção lá, né? O Senhor, né, ajude de uma forma sobrenatural, né? Com muita experiência na Viagem do Acre. Foi um momento exclusivo da minha vida que eu nunca pensei. Sempre sonhava com uma viagem, mas não assim para tão longe também. Sim. A minha primeira experiência longa, de muitas horas de voo, quem não tinha andado nenhuma vez de avião, né? Já foi a primeira, Foi a primeira já, cortando o país, muitas horas de voo. Graças a Deus eu curti muita viagem, não tive medo, né? E muitas horas de barco também, de rio acima, né? De chuva, tudo assim, perigo, né, na nossa visão, né? Então foi uma experiência muito boa também a viagem missionária para o Amazonas, junto com a equipe. E voltamos. Aí quando voltamos da viagem, a Come estava me esperando. Mas é lógico, né, Tianice? Vai perder uma bênção, né? Aí, aquela coisa assim, eu falei assim, gente, lá não tem internet, como que eu vou comunicar com Deu nem pra ficar um pouquinho no zap, Tianice? Não, o primeiro colégio que fomos, né? Lá tinha internet, né? Ainda dava para falar. Ficamos 2, 3 dias lá. Aí, quando estávamos para partir para outra escola, eu liguei para a filha, e falei assim, agora vamos sair daqui, eu não sei quando vai ter internet. Né? A gente vai ficar... Fica na saudade aí. Né? E ficamos mesmo sem internet, assim, uma semana. Aí, quando chegamos Casca, em Boa Fé, onde o pastor já tem um ministério dele, pastor Marcos, né? Já tem um ministério dele. Aí, lá conseguimos rastrear uma internet lá. E ficava assim... Aí a Viviane, né, teve um final de semana que ela voltou antes para casa, né, para preparar a casa para gente, né, para o nosso retorno, né, que a Viviane foi benção nas nossas vidas lá. E aí ela trazia mandava as notícias só tinha uma menina, que é a Miley, né, que podia usar lá a internet da casa, né? E passava para o grupo, que nós tínhamos um grupo, como que estávamos, né? Estavam bem. Então, minha filha e ele ficava sabendo de nós através da Viviane e da Milly, né? Que falar mesmo assim não tinha como. E passamos esses 15 dias, quase 20 lá no Acre. Que benção. E voltamos, né? E quando voltamos, aí acabou a viagem missionária e focamos no nosso relacionamento, né? Visão mesmo de casamento, né? Construir mesmo, de fato, o relacionamento, pensar já no casamento. E assim foi, quando foi no dia 30 de julho, né? De junho, nós nos casamos, né? Estamos 2 meses de casado. Que bênção. E assim, está sendo bênção, graças a Deus, na minha vida. Deus ele, eu vejo até aqui na vida da senhora, né? Deus... mas muito claramente construiu tudo, até os momentos que a gente
que possam ter parecido para a senhora momentos de decepção, foram momentos de construção. E tudo assim começou mesmo, assim, tudo começa na nossa vida quando você se coloca na dependência de Deus. Perfeito. Na dependência. Na dependência de Deus. Quando eu me coloquei na dependência de Deus, Senhor, estou na tua dependência. Que foram sessões de mensagem muito fortes para nossas vidas. Não sei se você lembra. Lembro. Né? Recomeço, dependência. A última foi dependência, vi sobre a dependência e futuro, né? Porque eu tinha muita preocupação com o futuro, né? Eu recomeçar. Primeiro foi recomeçar. Agora também. Né? Eu tenho tudo anotado no meu caderninho lá. Foi quando tudo começou. Sim. Aí o Senhor me lanço, fica na sua dependência. Né? Aquilo que o Senhor preparou para mim, eu sei que o Senhor vai cumprir. Se é o casamento, bom, vou aceitar. Se for viver também só para a obra, o Senhor vai me preparar para isso. Né? Então, assim, eu fui viver me entreguei mesmo, viver na dependência de Deus. Que benção, né? E hoje, assim, 2023 está sendo um ano assim, de colheita mesmo das bênçãos do Senhor. Que legal. Né? De colheita, de ver meus filhos na presença. Ainda existem pessoas da minha família, né? Que eu creio que vai ter esse encontro com Deus, né? Vai ter, porque a gente não podemos desistir dos nossos. Não podemos. Jamais, né? Não devemos desistir do nosso. Então, a semente está sendo pregada, semeada e vai brotar. O tempo certo vai brotar, eu creio, né? Eu creio, né? Que Deus vai nos dar essa vitória, né? Que existem pessoas da nossa família que a gente quer que esteja ali presente conosco, vivendo o mesmo momento, né? Que estamos vivendo, ter essa experiência tão profunda com Cristo, né? Viver ali com Jesus. Então, assim, esse ano de 2023, assim, está sendo um ano de colheita realmente na minha vida. Né? Olho para o meu passado, não olho com frustração, não olho com tristeza. Graças a Deus. Vive assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, assim, em relação ao dia a dia das coisas, né? Não fico presa, não fico presa às coisinhas, não. Eu me liberto logo daqui. Me libero, não me deixo ficar presa àquilo ali, não. Isso é saúde, Xande. Isso é saúde para nós. Então, assim, eu olho para o meu passado, tudo que eu vivi, agradeço ao Senhor por o Senhor ter me guardado, me protegido. Em nenhum momento eu senti Deus distante de mim, mesmo na hora que a gente tem que viver debaixo da graça de Deus. Mesmo naquele momento assim que eu achava que estava fora da graça, das mãos do Senhor, mas o Senhor estava ali com as mãos dele, né? Me contemplando, me orientando, né? E não deixou que a minha vida se perdesse. A gente estudou na última semana, na célula, quando Jesus chama ali os discípulos e chama Pedro, né, João, pescadores, né, Tiago, eles imediatamente largaram as redes. As redes, onde falamos sobre isso. Então, assim, o chamado de Deus, né, o chamado que a gente fala assim, quando Deus chama a senhora de uma casa, chama a senhora para estar aqui na igreja, chama a senhora pro diaconato, chama... Todos esses convites que a gente, na nossa conversa, a gente percebeu que Deus chamou a senhora, é não olhar para trás. E assim, existe recompensa para quem não olha para trás. A recompensa é o quê? A comunhão com Deus. Foi o que os discípulos tiveram e o que a gente tem nesses dias de hoje. Mas olhando para frente, a gente já está no finalzinho, qual a expectativa da senhora daqui para frente? Como mãe, como avó, como diaconisa, como serva do Senhor aqui na igreja? O que a senhora tem aí como aqui para frente? Sonho. Assim, a expectativa do cristão é crescer. Né? A gente crescer na presença do Senhor, amadurecer na presença do Senhor. E mesmo na velhice ainda dá fruto. O meu sonho, eu peço ao Senhor, eu quero mesmo na minha velhice ainda dar fruto. Né? Fazer a tua obra, né? Estar presente na vida dos meus filhos, poder ver meus netos crescerem, né? Ver eles encaminhados, a igreja do Senhor avançando a cada dia, né? Como mãe, ser uma boa, continuar sendo, não sou uma mãe perfeita, né? Mas procuro ser uma boa mãe. Não somos, ninguém é. Não sou uma mãe perfeita, sou mãe com os defeitos, mas procuro ser uma boa mãe para os meus filhos, né? Uma boa sogra, né? Para minha nora, para o meu genro. E vó, eu tenho uma lá que me chama de Dadá, né? Para lá e para cá, Dadá. Tem a Isabela que já está maior também. Quero ser referência na vida das minhas netas,
né? E na vida do meu marido, eu quero ser canal de bênção na vida dele. Né? Assim, a gente brincou aqui sobre esse negócio assim que não é, Senhor, não é esse que eu pedi para o Senhor. Mas eu lembro também que uma vez eu fui num congresso, em outra denominação, a igreja, e falou sobre a ótica. Né? A ótica de Deus não é a nossa. Deus não olha como nós olhamos. Né? Então eu olho para a vida do Ronaldo assim e falo, Senhor, realmente, a minha ótica estava muito diferente da sua. Sim. Mas eu, como esposa, como serva, eu quero estar ali, né, ajudando ele, sendo ajudadora, né? Sim. Ajudadora. E se o crescimento dele espiritual, se depender de mim, ajudá-lo, eu quero que o Senhor me faça um instrumento na vida dele, né? Para que eu possa ver ele, né, sempre ativo na obra do Senhor, né, fazendo até mais do que eu faço, né? E eu agradeço a Deus pela vida dele, né, por esse momento que estamos vivendo. Né, um momento de uma nova experiência de vida de casado. Muitos anos, né? Muitos anos sozinha, mas, né, assim, a gente... Não é o filho mais, Gigi, né? Não é o filho, agora é o esposo, é o marido. E em muitas áreas da minha vida, a gente, mulher, né, vive muito tempo, assim, independente, né? Sim. Eu era mulher independente, né? Sim. Não tinha que dar satisfação aos meus filhos. Sim. Né? Então, vivi muitos anos assim, mas eu sempre trabalhei na minha cabeça, assim, de ser uma mulher que dá satisfação, sim. Né? Uma esposa. Eu estava sempre envolvida, mesmo assim, sozinha, mas eu estava sempre integrada nas coisas de casais, da igreja, né? Sabia como era. Eu nunca quis perder essa essência. Perfeito. De ser o que é ser esposa. Sim. Né? Eu nunca quis perder essa essência, o que é ser esposa dentro de casa. Então, esse tempo que nós já estamos casados, né, esses 2 meses, então o Senhor tem assim, me ensinado muito. Imagino. Ensinado muito, assim, a ceder, né? A reconhecer, né? Não é fácil. Não é fácil, né? Mas, assim, eu agradeço a Deus, porque eu tive essa essência aqui. Aprendi muito, né? Aprendi muito, assim, o que é ser uma mulher cristã. Sim. E eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida, na vida da igreja nesse momento. Amém. Tianice, assim, chovendo molhado que eu vou falar, mas a senhora é uma bênção realmente para todos nós. Para todos nós, para todos, assim. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja aqui, de forma integral, né, eu olhei para a equipe e falei, Jesus, assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? É o primeiro momento, né? Cara, a gente fica, né? Fica assim, né? Eu fiquei assim. E eu lembro que o pastor falou assim, olha para cada um deles, e ele falou exatamente com essas palavras, você pode olhar aqui pastores. Então, assim, embora a gente ame, eu amo, assim, é diferente, a gente trabalha com o que a gente ama. Eu amo estar aqui. É paixão, virou parte da minha vida, né? A gente não chega aqui todos os dias bem. A gente tem, às vezes, nossos dias, né? Então, assim, eu sempre sou ministrado pelos pastores e a senhora é uma das pessoas que sempre ministram na minha vida. Isso aí é verdade mesmo, né? Mas não é de hoje, né? A tia Anice, a mãe, minha mãe, quase minha mãe Anice, né? Que me tratou, cuidou lá da gente quando a gente era pequenininho. Menino, cuidado aí, vai pra casa. Vai pra casa. Pra casa que tá tarde. Eu me lembro quando vocês gostavam muito de brincar aqui nessa rua da Ditinha, né? Jogar bola aqui. Aí eu chegava do serviço, cadê o Gibson? Aí eu falava com a minha cunhada, Anice, o Gigi saiu pra jogar bola. Já tava adolescentezinho. Aí o que a Anice fazia? Ligava pra Lani, que a Lani tava mais perto. Lani, você tá vendo o Gigi aí? Pode ficar tranquila, Anice, eles estão aqui jogando bola. Quando der a hora deles ir embora, eles vão embora. Então eu sempre tive esse cuidado de saber onde meu filho estava, com quem estava, né? E eu sabia que o grupinho dele era, né? Você, benção, né? A Tati, né? Essa galerinha aí, né? O Samuel, Dioguinho, né? A gente Vinícius. São... Aí, graças a Deus, sempre tive esse cuidado. Então, agradeço a Deus pela vida da Lani também, que sempre esteve muito presente na minha vida até hoje. Né? O teu pai. E pessoas que cuidaram de mim, né? Pastor Maurílio, Marlene, agora pastor Lucas, a Josi, né? Tem uma equipe ministerial, né? Aqui na igreja que nos apoia o tempo todo, né? Estamos juntos mesmo, nós, assim, vestimos a camisa mesmo, né?
E procuramos, assim, fazer o melhor. Não, igual eu falo, não somos perfeitos, Sim. nós temos defeito, Exato. né? Às vezes eu posso chegar um dia aqui, não estou lá no meu bom dia, mas eu procuro, Sempre né, se esforçar me para... esforçar, né, para tá bem, para Uhum. atender as pessoas, tá bem. Né? E a gente é muito dependente das orações, né? Demais. Nós somos muito dependentes das orações. Porque aqui, assim, no mesmo tempo que a gente está tudo bem, a gente pode sair daqui agora, está acontecendo algo que precisamos de resolver. Sim. Não é tudo, não é todo dia, né? Não é um trabalho burocrático. Não é um que a gente trabalho vem, burocrático, você faz não seu é. serviço, Não é não. Aqui a nossa agenda é a agenda do Senhor. Exato. Né? É o Senhor que traça a nossa agenda diária aqui. Saímos de casa, fazemos uma oração, e é o Senhor que sabe o que vamos passar, o que vamos resolver, se vai ter correria ou não. Se não vai, Né? Então é o Senhor. Uma coisa é certa, sempre tem no Senhor provisão e Provisão alegria. e alegria, a gente né? sempre trabalha com alegria aqui. E graças a Deus, não tem nos faltado a alegria, Amém. o prazer de trabalhar. Graças eu louvo a ao Senhor Deus. por esse momento, por esse tempo, por estar aqui, né? Agora em horário integral, por estar exercendo a função de diaconato da igreja, por estar sendo uma líder em treinamento, de célula, envolvida, né? né? Envolvida, né? Então, eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo em geral na igreja, né? Amém. Por tudo, os ministérios avançando, né? A gente olha assim, que viemos já de outros tempos, mas na tempo, né? E vê o momento da Igreja Batista agora, Sim. Vila, né? Sim. Que está acontecendo. Eu creio, assim, que o pastor Maurílio, né? Graças a Deus, o Senhor tem sustentado ele conosco. Sim. Eu acho que ele está vendo se cumprir os sonhos dele agora Sim. nesse tempo. E assim, isso é Eu vejo assim que tá, né? merecido, O Senhor né? está dando ele ainda, né, a oportunidade de contemplar Merecido tudo que ele demais. sonhou para a igreja, né? E é muito gratificante, né? Amém. É muito gratificante e a igreja está avançando. Amém. Tianice, muito obrigado. É isso, viu? É isso. Viu? É. Parece que a gente estava conversando, Conversando, aqui, né? Foi muito bom estar aqui demais com a senhora, também, assim. Leve, não foi nada pesado assim. Assim, não pode falar, mas assim, eu senti que a senhora estava tranquila. Não sei se eu tô. Eu no fiquei meio início- nervosinha no Não, começo, mas né? Mas depois depois assim, vamos. vai Até passando. porque a gente, no dia a dia, a gente já está sempre se Já tá trocando ideia, conversando, né? então Reuniões que acontecem, a gente normal. está ali. Mas, assim, muito obrigado pelo convite especial E da a gente semana. agradece. Ontem lá na cela eu nem falei que eu ia ter um convite especial, que o tema ontem foi sobre convite especial, Foi né? um convite. É verdade. Do convite especial. Eu só falei com o Ronaldo, falei assim, ó, eu recebi um convite Convite especial. Então, terça-feira eu vou falar desse convite que eu recebi. Não estou traindo ninguém, né? Só guardei o segredo. E foi muito bom. Que né? bom, Foi Tianice. muito bom. Muito obrigado. Muito Que Deus obrigado por abençoe a vida da tudo. senhora. Que Deus abençoe a senhora como esposa, como mãe, como avó. Amém, né? Tá? E como principalmente serva do Senhor, que eu Amém. sei que a senhora é. Tá bom? É. A gente, em nome da equipe aqui, a gente está agradecendo a bênção que a senhora é nas Amém. nossas vidas. Continue desse jeitinho aí, que a senhora ainda vai colher muitos frutos. É. Eu tenho certeza disso, de verdade É. mesmo. Amém. Tá bom? Eu que agradeço, sou grata por tudo. E estamos aí, fazer igual os jovens adolescentes, estamos juntos. Tamo junto. Gente, muito obrigado. Você que curtiu essa conversa. Amém. Ainda não deu like, dá um likezinho aí, se inscreve no nosso canal. A gente toda semana tem se encontrado com pessoas aqui com história de vida como da Tianice aqui. Às vezes a gente passa a ver quietinha, mas tem uma história sensacional de vida que traz muita lição. Então, continue assistindo o nosso conteúdo. Você vai ser abençoado demais. Tá bom, Tianice? Obrigado. Você que Amém. ficou até agora, obrigado. E até mais. Valeu. Amém.